Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Deputado Sérgio Turra, prazer tê-lo aqui. Prazer é nosso mais uma vez de estar aqui, Paulo Sérgio, com essa bancada aqui, que é sempre uma escola, para mim pelo menos, e tenho certeza que para a maioria dos nossos telespectadores. Satisfação. Fazia tempo que não vinha, estava devendo. Pois é, eu estava ansioso por um... Como uns e outros aqui, tirando o doutor Paulo de Agulo Mendes, os outros são os dois que estão aqui. Hoje é a noite do reencontro. Do reencontro. Eu, se deixarem, venho 2 vezes. Pode vir? Só não venho 2 ou 3 porque eu não sou convidado. Mas o senhor não é convidado? O senhor é efetivo no programa? O senhor manda no programa? Ô, Paulinho. Está vendo? O senhor vê com quem está mandando. E nós dois aqui também, né? Dr. Lênin Streck, de Cachoeira para o Mundo. Exatamente. Estamos aonde? Por que lugar do mundo? Vários lugares, mas eu acho que... Quais os lugares? Sabe que eu não me lembro? Isso é tão... Olha aqui, ó. Isso é tão comum na vida dele, essas viagens aí pelo planeta. Não, eu estava cuidando de algumas coisas em Brasília também. Eu pensei que o senhor não vinha hoje, o Mar Mendes, em Porto Alegre. Já conversei com ele hoje à tarde. Mas por telefone? Sim. Quando ele chegou, nós falamos depois. Porque não tem assuntos, não, os assuntos que veio tratar do TSE, né? E vai ali no estádio do Grêmio depois, vai na Arena, porque o Grêmio também está ajudando a divulgar a biometria, questão do TSE, e ele veio... ele veio também isso. Pela atividade eleitoral. Isso, porque ele veio como presidente do TSE, né? E agora está com o nosso amigo Carlos Cini Marchionat, que falamos antes por telefone. Presidente do TRE. E saudando a Justiça Eleitoral pela presidência do Carlos Cini, que é uma figura... Além de tudo, uma figura muito simpática. Né? Meu querido amigo, meu ídolo. Eu gosto muito do Marchionat. Exatamente. Nosso amigo Carlos Cini Marchionat. Esse é dos duros. Eu sei. Não estou falando do Eduardo Duro, que é candidato. Carlos Zitlov Duro, sabe que foi juiz comigo em Panambi. É um dos juízes mais duros, porreta, assim, que eu já conheci, e olha que eu já conheci muitos. Lá em Panambi, ele como juiz. Eu vou te contar um negócio. Eu já fiz dupla de zaga com ele no Farroupilha, Colégio Farroupilha. Aliás, joga muito bem também, já joguei futebol com ele. Aliás, ele era do nosso time do fórum, porque todos os fóruns têm times. Então, ele jogava muito bem. E aqui também na associação do MP e dos juízes. A tua dupla com ele era Streck Duro. Tu, como era do MP, era do ataque, não era da defesa. Não é o goleiro, né? Eu sou goleiro. Eu vou dizer como é que era o nome da minha dupla. Eu sou goalkeeper. Paulo e Eduardo. Tu é guarda-valas? Eu Paulo Arqueiro. Paulo e Eduardo. Paulo e Eduardo. O pessoal já fica pensando. Sim, vamos mais soft, isso aí. Guarda-redes, ó. Goalkeeper, guarda-valas, arqueiro, goleiro. Guarda-metas. Guarda-metas, tem de tudo. Guarda-travas também. Toma. Guarda-travas também. Toa, o que guarda a porta. Em Portugal. Porteira. Luizinho. Que um longo silêncio fez para anunciar. Não. Luiz Pereira Lima. Eu, antes de mais nada, até por uma obrigação, eu estou trazendo a queixa de um telespectador que gosta muito de ti. Então ele pode... Que ele censura porque ele não comenta a respeito do Sérgio Clavé. Né? Mas não comento, comenta. Não. Sérgio Clavé. O Sérgio Clavé sempre diz que te manda o WhatsApp aí, que tu não lê. Mas tem mais de 500 WhatsApps cada programa. Eu não quero fazer fofoca, mas ele me diz o seguinte: tudo que vem do Sérgio Clavé, que diz respeito ao doutor Luizinho,
Tá fora. Tá fora. Tá Falou. fora, olha aí. ó. Fora do... Já. Deve ser do fã-clube. Eu quero me meter nesse não, negócio. te metendo- Mas como é do Cravil, eu pensei que era só para ver. Não era para ler. Não é? Dá licença. Aqui. Licença. Nós somos de Caxias. Nós não somos de Caçapava. Isso aí. Esses Tem caras de ruim, tem Caçapava. péssima e tem horrorosa. Essa foi horrorosa. É. O que é isso em cima da cabeça? Eu disse para Ah, pô, tu parece outra coisa. Ai, a partir de hoje, a TV Pampa passa a exibir uma série de vídeos realizados em parceria com a Procuradoria-Geral do Estado. O tema da campanha é Não Cale, Compartilhe. Nosso objetivo é chamar a sociedade para discutir temas atuais e sensíveis. Além de exibidos neste programa, os vídeos estarão disponíveis no Facebook. Agradecemos a todas as pessoas que aceitaram o desafio e vão nos contar suas histórias, que são muito importantes, a história da vida de cada um, para que possamos assim refletir e procurar criar uma sociedade mais justa. Nós estarmos nos lugares de dia sempre causa uma estranheza. Sempre tem alguém que olha atravessado, que dá uma risadinha de canto. A qualquer mínima atitude tua vai gerar algum tipo de agressão. Mas 90% da população de travestis e transexuais, quando fazem esse processo de externar sua identidade, as suas famílias não compreendem, excluem, e aí há uma rede de cafetinagem. Eu sou Adriana Souza, uma mulher negra e transexual. Professora, eu compartilhei a minha história. E você, está pronto para compartilhar a sua? Pois fique atento, pois nas próximas semanas você vai conferir aqui no Pampa Debates, em nossa programação, outras histórias que complementam a série de vídeos da campanha Não Cale, Compartilhe. Contamos com a sua audiência. Temos certeza que ela vai ser útil a todos nós. Está aí esse episódio lamentável ocorrido numa escola de primeiro grau, onde uma criança que sofria bullying resolveu se utilizar da arma disponível pelo pai e pela mãe, que eram policiais militares, e acabou ceifando vidas, ferindo outras crianças, né? O que é lamentável. Aí entra de novo em debate, dentro desses programetes que estamos apresentando, uma questão também muito importante que precisa ser debatida pela sociedade. O bullying é lamentável, né, ao que pode levar as pessoas a realizar com esta prática. Inclusive o suicídio. E os professores que Inclusive o suicídio. Teve uma questão importante, Sérgio, que é os professores que deviam, no meu tempo, no nosso tempo, o professor controlava o bullying. Porque o bullying sempre existiu. Cá para nós, não. Ele pode ter se sofisticado, mas o bullying sempre existiu. Sim, não tinha nome, não tinha denominação de bullying. Não tinha esse nome, mas existia. O professor controlava tudo isso. E se não controlava no dia, controlava no dia seguinte, porque o professor, a longa-manos do professor se estendia para fora de sala de aula. Hoje, qualquer coisa que o professor tome providências com relação a proteger um menino ou uma menina que sofre bullying, ele é também atacado. Pela comunidade, por vezes, ou com os pais, que, por sua vez, vão lá e dizem, por que você quer repreender meu filho, etc, etc. Quer dizer, também é um problema, não só da sociedade, mas da sala de aula, que teria a função de coibir o bullying, porque você manda o seu filho para a escola e não pode entregá-lo aos lobos. Claro. Sim, mas Isso é uma questão de direitos fundamentais da criança. O professor não pode. Mas é isso que eu estou dizendo. O professor não pode, se ele fizer isso, ele é capaz de ir para chama para a coordenadoria, a coordenadoria diz, olha, esse aluno aqui está pagando 1.500 por mês, nós não queremos perder esse aluno para o colégio A ou B, e a sociedade, entre aspas, fica inibida de punir aquele aluno. Ou às vezes vem o pai e diz assim, foi o que tu disseste, às vezes vem o pai, o que é isso aí, meu filho? Quem educa sou eu em casa. E acho que outro agravante nessa questão do bullying hoje é que o bullying está além da sala de aula, com as redes sociais, etc., é 24 horas de uma
tortura psicológica, né? Então eu acho que isso também, Não, sem hoje, dúvida as alguma, redes contribuiu sociais para multiplicaram. Lógico, sabes que Eu não estou justificando, acho que nenhum de nós vai justificar uma atitude que Obviamente que não. que esse menino tomou. Mas hoje Aliás, nós estamos procurando entender isso. o menino que desgraçou a própria vida também. a própria vida dele, da família. Hoje tem bullying, treino de bullying. Hoje tem sites de bullying em que o site ele dialoga com você e com palavrões que é uma coisa impublicável. Quem fez essa denúncia agora foi o Lira, o que fez a biografia do Lampião e do Getúlio Vargas, Lira Filho. Lira Tavares. Escreve na Folha de São Paulo, Sim. fez um belo texto e ele disse assim: fui num colégio de classe média e fiquei impressionado porque no intervalo todos estavam assim. Estavam assim. E aí depois eles me contaram do que estavam olhando. E eu fui atrás. E ele foi atrás e começou a ver o que é o cyberbullying. E como que eles aprendem a fazer cyberbullying. Eu vou dizer, isso ocorre não só com crianças, ocorre com adultos também. Claro. Eu já vi, tinha um amigo nosso, entre aspas, que era o rei de botar apelido nos demais. Então chegava lá, o cara era magro, era o macarrão equilibrado. Aí o outro era o lamparina. Apareceu um colega nosso que jogava com os braços assim, apelidou de talidomida. O rapaz jogou uma partida, foi embora, nunca mais apareceu, desapareceu. Então, e todo mundo acha graça, e todo mundo ri, e todo mundo acha maravilhoso. Né? Quando estão desfavorecendo, não é o próprio, a própria vítima. Né? Estão desfavorecendo até esse animal que age dessa forma. Claro. Mas tem uma explicação muito clara para esse comportamento. É o sentimento de inferioridade. E a pessoa precisa se mostrar maior diminuindo o outro. Mas é sempre o mais forte, o cara mais forte, o cara que se julga mais inseguro. poderoso. É um inseguro. Mas que psicanaliticamente é um merda. Exatamente. Traduzindo, Traduzindo é um que tem um conceito de si mesmo muito pobre e muito desfavorável. Não tem, nem sabe. E outra coisa, quase... Ele nem sabe que é fraco. E viram fracassados. Eu posso dizer para vocês que todos os que praticaram bullying no meu tempo fracassaram. Eu não conheço um cara de bullying, fortão ou não, que tenha se dado bem na vida. Depois, na curva, mas normalmente, Lênio, ele se pega. Normalmente, Lênio, era o mais forte, era o que batia nos outros. Mas ele levava o temor de duas formas. Mas e tu conhece alguém que se deu bem depois? Não conheço. Por isso. Nem como adulto, nem como... Porque é isso que o Argolo está dizendo. Isso é um problema. E depois ele fracassa. Porque ele vira um folclórico. Claro. Folclórico é ele quer desmoralizar o outro, desmoralizado é ele. Claro. Essa que é a verdade. Então, esses programas da PGE eu acho fantástico. Estou aqui chamando a atenção e até encomendando um aqui a respeito de bullying. E é o momento, nós temos que lutar contra isso. Eu sou do conselho da mantenedora do Colégio Farroupilha, a ABE, e lá o cuidado que o colégio tem com essa questão de bullying é uma coisa impressionante. O colégio vigia de perto essa questão aí, exatamente para evitar o que aconteceu hoje é uma numa questão escola de segurança particular. das crianças. Numa escola particular. E nós não estamos falando de ambiente onde as pessoas não têm educação, não têm formação, não têm nada, não têm hereditariedade em termos de uma família mais estruturada. Eles já são estruturados por isso, eles vão lá fazer isso com os outros. E pessoas, no mínimo, de classe média. Exato, no mínimo de classe média. É lamentável isso aí, é lamentável. Daí vão dizer, não estão justificando o crime. Ninguém está justificando nada. De um problema muito maior. Mas nós temos, quando a gente fala em atacar a origem, nós estamos falando em atacar a origem. A origem está lá em quem pratica o bullying. Claro. E nem sei se um desses garotos que foi assassinados, praticava o bullying. Não sei nem se era um deles. Não é o caso, porque parece que um dos meninos que acabou falecendo era o melhor amigo dele. E dava atenção para ele. Eu vi isso. Exato. Só que, claro, imagino que nesse momento de loucura aí, nada não tem, mas é um fato
triste que nos deixa... Agora esse garoto vai carregar para a vida inteira isso aí. Eu concordo com o doutor Argolo, que falou aqui. Ele colocou a vida dele na lata do lixo, a própria vida. A própria vida. Não é fácil, meus amigos. Não é fácil, mas nós vamos tratar desse assunto mais vezes e fica essa encomenda aí para a PGE. Está tão calado, doutor Luiz Pera Lima? Não, porque eu acho que falta punição. Eu sou... Sabe, Não, mas eu acho que falta mesmo. Falta punição. Então, sem punição não existe solução. No próprio colégio privado Falta hoje, autoridade. Falta ordem. E falta autoridade muito por falta de punição. Mas, se não existe autoridade, tu não podes punir. Então, você não vai sair hoje à noite em casa, sábado à noite em casa, meu filho. Hipótese. Não, pai, eu vou sair. Eu saio e chego, ainda te digo mais. Chega a hora que eu quero. Isso é o comum. Está faltando o quê? Punição. E se a professora chama, é pior. Ela é Não, capaz de levar se a professora aponta o dedo aí ela vai- ou vai para a rua, o senhor sai da sala de aula agora, ele vai direto para a coordenadora. O coordenador. Vou usar a linguagem deles, capaz de dar uma bocha na professora. Está me entendendo? Para ser bem chulo. E assim. pega o celular. vai lá. Então, alunos com celular em sala de aula. Exato. Mas de onde é que já se viu o celular em sala de aula? Eu fiz uma coluna pro Ossul, dia desses, falando de um episódio do Julinho, em que a professora disse que não conseguia terminar a aula porque, no fundo, o cara estava com fone, que nem escuta o que ela está dizendo, que é uma confusão de coisa. Que eu fiz um texto sobre isso, dizendo o seguinte, aí eu falei do meu professor, falei do tempo como era, enfim, e de como eu sou na sala de aula. Na minha sala não usa celular, meu querido, porque eu sou o cara. Quem dá aula sou eu. Tu quer fazer, faz lá fora. Então, agora, a modernidade, nós somos modernos, começou exatamente com a interdição entre civilização e barbárie. É o contrato. O homem vive em estado de natureza, para não ser bárbaro, ele abre mão de alguns direitos e o Estado faz a interdição. Freud leu Hobbes depois e vai falar do superego. Então, aqui, quando falha isso, querido, é o desastre total. Isso é o detalhe. O bullying é o resultado em que não se fez a interdição entre civilização e barbárie no momento oportuno. E essa é uma questão Mas essa interdição tem que ser com punição. Sabe, a conversa com Mas o indivíduo que está em interdição quer momento, dizer pelo menos isso, em momento querido. psicótico, porque isso é uma atitude psicótica. Mas, Argolo, o que eu estou Não, dizendo... concordo, entendo perfeitamente. Interdição quer dizer exatamente a punição, porque entre civilização quem e tem barbárie, esse poder, Lênin? interdita. O Estado... Não, num colégio privado, quem tem Sim. esse poder? O professor... sim, Deveria Que tem que ter. ser, Mas aqui, mas não- que tem que ser respaldado pela No direção. Farroupilha eu tenho E certeza pelos que tem. próprios No professores. Farroupilha eu tenho certeza que tem. mas olha só, É verdade, lá. a metáfora do Estado, claro, quem tem o poder é o Estado, mas na metáfora do contrato. Depois Sim. ele vai descendo. O pai, a noção do pai, o pai é da família. Que o pai pode ser a mãe, é o pai no sentido simbólico. Sim. E no colégio, a autoridade é o professor, que tem atividade delegada. Ele não a exerce. Claro que o professor não vai bater nos alunos. No meu tempo batia ainda, mas são tempos. Agora não se quer, Não, mas quer. tu é velho, ele não hein, tem o direito, eu teria o seguinte, é o velho, professor... Eu sou do o tempo que professor batia. eu estudava em colégio marista. eu O sei como é que é. professor Tomava não umas tem... varinhas. A varinha funcionava. Olha só, Eu nunca o vi professor isso. não tem o direito No meu tempo de não tinha mais. deixar, eu nem estou dizendo que ele tem o dever, ele não tem o tempo direito palmatório. de deixar que um aluno moleste o outro. Se ele não tem condições de dominar, ele tem que levar aos órgãos, e se ele for o único professor da escola, da escolinha lá do fundo do campo, só tem uma barrinha de giz, ele tem que levar isso para as autoridades, porque ele é o responsável. E, aliás, ele devia, por vezes, sim, até ser punido e processado por omissão. Não, mas isso é um sonho. Não, tu está sonhando. Mas que- Não, sou Mas eu. começa em casa, né? Isso seria o ideal. Estás falando, Seria o ideal, estás falando você de está falando Farroupilha, do- estás falando de do Farroupilha, ideal. eu sou egresso de Farroupilha. Sim, eu sei. E no primário, no Farroupilha, hoje era o Plaza São Rafael, hoje. Rua São Rafael. Não, onde é? Sim, hoje ali era Rua São Rafael, do lado do Farroupilha. Por isso que levou o nome de Plaza São Rafael. Não Ali sabia, era não Rua sei. São Rafael, onde Mas- estava o casarão. Tá, mas era o Alberto Bins, Sim, era o Alberto Bins. com São Rafael. Depois, claro. Tá, muito bem. Era o casarão. havia o seu Samba bode. debaixo também é cultura. Porque, claro, havia o seu bode. O seu bode era o medo de todos nós. Por quê? Porque na hora do recreio, o aluno que não estava
cumprindo a disciplina adequada, ia na hora do recreio, para baixo de um relógio que tinha no pátio, virado de costas, para que todos os outros alunos vissem a sua desqualificação. Virado de costas. Então ele era motivo de chacota. Olha, o fulano está ali, o fulano está ali, o fulano está ali. Hoje essa identificação. Dizer que é bullying. Uma coisa parecida. O que acontecia? Não fazia mais, não era louco. Olha que eu vou contar uma história. Não era louco. Eu vou contar uma história que eu vivi no Julinho. Quando o Julinho não tinha restaurante, não tinha lancheria, e ficava aquelas carrocinhas lá do Chucos, do Cachorro Quente, aquele monte de carrocinha lá embaixo pro recreio. E nós tínhamos aula de trabalho manuais e tinha aula de massa. Tinha um amigo meu, que hoje é médico, colega de vocês, ele muito sacana, ele fazia as bolinhas, paf, lá embaixo no telhadinho. E daqui a pouco o inspetor vai lá e recolhe ele. O capitão. Capitão. Era o capitão. Capitão. Vai lá e sabe o que ele faz? Bota ele para varrer o pátio. É isso E aí. ele morava na Laurindo. Sim. E a mãe dele com a irmã, e a irmã vem passando. Olha o Jorginho varrendo o pátio, olha, estava ele lá varrendo todo o pátio do colégio. É isso aí. Mas faz isso hoje. Mas Faz hoje. E ele nunca esqueceu a lição. Valeu a lição. claro, nunca mais atirou. Valeu a lição. Nunca mais atirou. É Só isso. que hoje existe um grupo de pessoas modernas. É uma punição, entre é a aspas. punição. Claro, É a mas é punição. Existe um grupo de pessoas que julga que isso não é o método. Eu já fui, no nosso colégio, o professor mandava ficar, que tinha a rua, né, onde as pessoas passavam, bem no interior, e tinha o espaço, e tinha que ficar bem no lugar, e que o cara da rua passasse e visse e o sujeito ali, parado. E aquilo se espalhava como um rastilho de pólvora, e obviamente... E a anotação na carteira. Na caderneta. A anotação na caderneta. Uau! Eu sou do tempo que tinha lá aplicação, comportamento e a média. Não estou dizendo que deva ser assim, não vou dizer que também sou um reacionário assim, num sentido, mas o que não se pode fazer é cair na gandaia e... Mas qualquer atividade tem que ser disciplina. O pai e a mãe de todos os bullying, sabe qual é? É o apelido. Tudo começa com apelido. Tudo. Começa a desmoralizar o companheiro botando apelido, que invariavelmente está ligado a um defeito do garoto Sempre. ou da pessoa. Você começa no apelido, aí desencadeia todo. Mas as coisas chegaram a um ponto que tem escola em São Paulo que não chama mais a criança de menino ou menina, chama de menin. Assim, mas aí Porque já ele que vai aí escolher. estamos entrando na- Não, eu digo falando das naquela- modernidades, dessas mudanças. Aí nossos amigos- que aí ponto esse nós outro chegamos? terreno do o politicamente pessoal correto. Aí o pessoal que- da arte, aí é uma coisa complicada. que Mas seja- parabéns à PGE aí por essa iniciativa. Estão abertas até 27 de novembro as inscrições para o vestibular do concurso superior em gestão de cooperativas da Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo ESCOP. A prova única será realizada em Porto Alegre no dia 3 de dezembro. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site www.escop.edu.br, Edu de Educação, www.escop.edu.br, como está aí no vídeo, está aqui, ó. Esta é uma mensagem do Sescop do Rio Grande do Sul. Sabor irresistível, doutor Paulo de Argolo Mendes. Eu estava esperando que E qualidade que vai te surpreender. Aliás, vai surpreender a todos que não experimentaram ainda. Experimente, viu, Lênio, as linguiças e salsichões dos alimentos Castro, que está disponível na rede Zafari. Eu recomendo, é espetacular. Olha, muitos anos atrás, quando eu ia normalmente a Pelotas, eu não deixava de comprar os produtos do frigorífico Castro, na época, né? Hoje, alimentos Castro. Salsichão, espetacular. tudo, botar pro espeto. Tudo. Sabe o que eu tô louco para comer? É botar numa panelinha de ferro, enrolar, sim, eu tô me gosto dando água daquela na boca. enrolada. Enrolar Sim. e fritar. Sim. Depois tu vira e come aquilo com pão. Ou... E sabe o que eu gosto também? Isso é coisa assim de pessoas simples do campo, como eu, ela vem Lênio. Tu é um cara da cidade. E eu gosto Show de de pegar bola. a linguiça, Show de bola. a linguiça ainda bem fresquinha, que Do Castro, né? isto, aí passa ela e com ovos.
faz uma omelete diferente. Ah, que maravilha, hein? Nós somos do interior, eu e o Lênin, vocês são da capital. Marau, mais. De Marau. Seria de Porto Alegre. Se coloca bombacha, esse é o meio Getúlio Vargas, assim. Isso é, o Não. De qualquer coisa, menos isso. Porque chama de outra pessoa, por favor. Mas o estilo Getúlio Vargas. Não de ditador. Ô, Sérgio, Bem ao contrário. vamos fazer uma fofoca aqui. Sabe como é que se chamava? Tinha, assim, vários segmentos, né? Só deixa eu fechar aqui. Segmento pobre. Só deixa eu fechar do nosso frigorífico. Você encontra os alimentos Castro na rede Zafari, tá? De Pelotas, espetacular. Vale a pena comprar. Termina, está aí no vídeo, ó. Ali, ó. Alimentos Castro, aqui, ó. Na aqui, minha ó. época, assim, se Olha chamava... Aqui. Olha aqui, ó. O sujeito, Pode terminar. O sujeito que era assim, mais almofadinha, assim, que tinha uma certa classe média, média alta, que era o caso do Luizinho, nós chamávamos de bundinha. Olha aí, ó. Começou o bullying. Falando até agora de bullying. Pelo amor. Não era por... Acabamos de criticar o bullying. Não. Bundinha era um modo de classe social. Que era um dado de classe social. Diferente de... Não era apelido de uma pessoa. Era de uma classe de gente. Pior ainda, era um bullying coletivo. Bom, não sei, era do passado. Acontecia. Era como chamava o coxinha antigamente. Isso. Não, coxinha hoje. Perfeito. Mas antigamente não chamava de coxinha. Também. O doutor Argolo matou a pau. Era isso que eu queria dizer, que o Paulo Sérgio entendeu, mas ele fica atrapalhando. Tinha evolução Mas do tu entendeu? Tô inscrito aqui. Tu não vai... Tu ficou abalado psicologicamente? Eu? Zero. Zero. Ah, bom. Porque seria o elogio do indivíduo estudioso, sério, né? Então tem pessoa que se ofende ser chamado de... Aquele cara não vale nada porque ele é um nerd. Porque ele estuda muito. Mas coisa ridícula estudar. Mas aí é um fraco. Depois vai acontecer na vida o que tu é capaz de dizer com quem faz bullying. Esse não terá sucesso. E aquele que abdicou na juventude de prazeres, que ele julga que são prazeres... No meu tempo, depois vai ter sucesso. Se chamava CDF. CDF é a mesma coisa. Que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Boa noite, Paulo Sérgio. Um grande abraço ao meu querido e renomado médico Pereira Lima. Gosto muito quando ele está aí na Tigrada. Ele agrada muita gente. Graça Piazza. Boa noite, bancada. Pergunte ao procurador qual o direito que uma funcionária tem quando sofre bullying na empresa. Fernando Gomes. Tem direitos a dano moral e processamento da empresa. Hoje tem jurisprudência, diz para ela, a Justiça do Trabalho é duríssima nesse sentido, comprovando que a bullying é outra coisa na empresa, o sujeito não consegue mais trabalhar. Tem gente, eu me lembro desse negócio, que eu trabalhei em empresa privada e pública também, mas mais isso acontecia nas empresas assim privadas, no ônibus, no caminho, e ela tem toda a razão. Essa é uma Boa noite. Não vai. Vendo a notícia na Globo News, é de arrepiar que o governo cortou as verbas da construção de creches, escolas e tudo mais, mas em contrapartida está dando um caminhão de dinheiro para estes, nem vou dizer, votar a favor de Temer. O Luciano está dizendo. Mais uma vez. Mais uma vez. Aí tem dinheiro. Exatamente. Para a saúde não tem. Não, eu vou ficar na contramão aqui para dizer que quem fez isso está tudo errado, etc, etc. Mas há um componente, isso não precisava acontecer. Primeiro, obviamente, que se não tivesse acontecido aquele encontro, daquele encontro com o Joesley, etc. É verdade. Agora, a denúncia que o Janot fez, uma denúncia furada, que repartiu o fato em dois, isso é inédito, um fato é um fato, não pode repartir em dois, ninguém faz isso, e ele criou esse problema que obriga, aliás, o Supremo Tribunal não devia, e o único voto correto era o Gilmar, não devia ter deixado essa denúncia ir para o parlamento. Foi 10-1. O único voto foi o Gilmar para dizer o seguinte: essa denúncia segunda do Temer devia ter sido glosada antes e não criar esse clima de que o dólar está subindo, bolsa não sei o quê. Agora, como é que tu explica? Nada. E que não vai ajudar nada. Então me explica, por que... Vão gastar uma fortuna e não vai ajudar nada. Por que o ministro Gilmar Mendes falou 43 vezes por telefone WhatsApp, com o Aécio Neves,
durante 2 meses? Bom, não sei, porque primeiro essa informação nunca podia ser vazada porque o ministro não pode ter suas ligações. Tá, mas por que ele fez isso? Isso é absolutamente Não, autoritário. é que escutaram então não é escutaram as ligações do Mas Aécio. a lei diz que isso tem que ser salvado. Você nunca pode dizer a outra pessoa. Bom, então, E outra, não se sabe o se que não é, podia, porque por não é WhatsApp verdade. não pode ser. Não, se não podia, não é verdade. Não é verdade. Se não Pronto. podia Tá resolvido. e fez, não é verdade. Primeiro, o WhatsApp. O WhatsApp, você não sabe o que está dito. Eu posso passar 20 claro. WhatsApp para o primeiro, só ligações Mas o que de WhatsApp levaria ele que você estava faz, julgando o Aécio quantas Neves caem? falar 43 vezes com o Aécio Neves, inclusive no dia em que ele decidiu a favor do Aécio Neves? E decidiu que dia a favor? No dia, uma das ligações é no dia que ele decidiu em favor do Aécio Neves. Eu não acompanhei esse fato, mas posso dar uma Tá aí, olhada. mas bom, foi extremamente debatido. Foi muito noticiado. Pô, noticiado, debatido. não é adequado. Tu devia estar onde? Eu estava viajando. Na Islândia. Mas não é adequado, obviamente, isso. Né? Eu não posso estar falando com Claro. com cliente. Por não que que quando a Dilma estava junto com o Lula gravando aquela coisa de deixa que eu te mando Bessias aí, não sei o quê. Tudo era ilegal também. Tudo era, essa gravação não valeu. Valeu, tanto é que ele não assumiu. Não valeu. Ela não valeu. Não valeu. Tanto é que ele não assumiu por causa da gravação. Você acha que foi por outra coisa? Não, isso é outra coisa. Não valeu juridicamente. Juridicamente mas não valeu. Juridicamente valeu. E agora Dá vale. um outro Eu não encaminhamento. estou entendendo Nossa, essa coisa. O Lula na E Casa gravar Civil. presidente não valia. Isso. Não vale porque não vale gravar presidente. Claro, tem toda a razão. E sabe que eu sou o cara coerente que disse que não valia ali e não valeu. E não valeu agora. Aliás, quem quer vir debater contigo é o doutor Eduardo Lima Veiga. Ele quer fazer um debate contigo aqui Será no com um programa. grande prazer. Além dele ser um procurador de justiça brilhante, é um sujeito extremamente simpático. Eu te disse, ô, Eduardo, que ele Elianoso. aceitaria o debate. Claro, Tá ele, aí. além de tudo, é um sujeito simpático, elianoso e querido. O Cremers. Mas você tem O toda a razão. Cremers saúda a reabertura dos leitos psiquiátricos para crianças e adolescentes. Finalmente, uma ação que busca atenuar os efeitos da política equivocada que é aplicado na área da saúde mental. Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, estado de alerta pela saúde. Parabéns ao doutor Fernando Matos, ao Cremers, por ter reconhecido, né, esta reabertura de leitos. Pouquíssimos. Nosso abraço, nosso apoio, e é absolutamente correto o que ele está dizendo, justo, e é uma atitude de compaixão para com essas crianças que estão muitas vezes aqui embaixo internadas entre aspas, em consultórios, porque não pode ser colocado junto com adultos, por causa do risco de abuso, e não tem leito no Estado para internar uma criança em surto psicótico. Uma criança que pode pegar o irmão dormindo e cravar uma faca. Ou agredir o pai ou a mãe com uma faca porque está completamente psicótico, não sabe o que está fazendo. Pois agora Não vem tem uma onde pergunta. internar. Por que tem gente contra o eletrochoque, como é que chama na cabeça? Eletroconvulsoterapia. Por Isso que tem gente que é contra isso? é difícil de entender. Na perna é Mas possível, posso- no coração é possível, em qualquer Mas, lugar é possível, na cabeça mas posso te dar uma pista. não. Se usa eletroconvulsoterapia como droga, como tratamento de eleição, inclusive para grávida, que não tem Olha para aqui, ó, efeito. ouve aqui. Se usa eletroconvulsoterapia como tratamento de eleição para depressão grave, inclusive na grávida, porque não tem efeitos, mas tem laboratórios interessados em vender antidepressivos muito caros. Muito caros. Então, o interesse social, né? e eletroconvulsoterapia é de graça, não custa nada. Esse é o Não problema. custa nada. Você já Esse é o problema, esse é o grande problema do negócio. Quem patrocina, vou entrar num negócio seríssimo aqui. De novo? Mas como não, O mesmo. mas como eu conheço o assunto, tecnicamente, eu quero saber, quem é o patrocinador do Outubro Rosa? Grande patrocinador do Outubro Rosa. No mundo inteiro, no planeta inteiro. Sim, mas quem é o patrocinador? Quem banca? Quem? Quem mais banca? Até ontem, o Bill Clinton então, estava na isso, Fórmula 1 Mas quem mais banca? gravata rosa e Não, de... perfeito, eu não sou contra. Eu perguntei quem é o grande patrocinador do Outubro Rosa. a saúde. Não, a Kodak. Que vende os filmes da mamografia. Mas o que é isso, Paulo Sérgio? Mas ainda tem filme. Mamografia faz como?
Mas por que tem que ser um filme, uma mamografia? Entendi. A mamografia faz como? Faz assim no ar? Não, tinha medo. computador. Não me passava. Sim, mas precisa... Não, tem que entregar para alguém. Imagem. Mas, pô, pega tudo pro Não, computador. é Kodak que patrocina. Eu achei que nem tivesse mais filmes. Não, ué. Não, eu Faz uma achei. tomografia, não te dão Mas filmes legal. entrega um chip, cara, um pendrive, entrega. Manda um link. Não. Vai dizer, me manda um CD, aí o médico tem que botar, aí não abre. Claro, é mais, a imagem, sabe, uma imagem. Aliás, o que está acontecendo em Canoas, porque está estragado lá o aparelho da GAMP, essa Sim. GAMP que Deus nos proteja e guarde, está estragado o aparelho, tem que mandar fazer em outra cidade a tomografia. Aí vem no CD e os médicos não têm o aparelho, não aceitam o CD. Então vai para outra cidade, faz o exame, volta e não tem como avaliar o exame. Isso é uma vergonha também, né? O conflito Mas que é um isso fato. gera, Vergonha porque ou não mantém vergonha? estragado e Eu tô não te conserta o colocando um aparelho. fato. O quarto mundo. Não, esse é quarto mundo. Não, tem que olhar. Não, eu estou te colocando um Só fato. falta me dizer que é biografia, né? Não, biografia é outra coisa. Não, mas só vão dizer, mas também é por filme. Sim, mas um raio-x de tórax. É por quê? Mas não pode ser por meio Não, digital. tá na rua, no corredor, diz assim, olha esse raio-x, tem que ter um documento. Claro. Bom, Com o registro da tua casa, como é que Então, tu faz? o Tribunal Eles não de te dão um Justiça papel não dá lá, pra- assinado, carimbo, e tem que ter carimbo. Sem carimbo, o Brasil não bom. funciona. Carimbo. Tá me entendendo? Tem muito carinho. Então isso é assim. Bom, nós temos que voltar o voto, então. Tem que acabar com o eletrônico. Não, eu tô te Necessariamente Tem que colocando. ser feito por aquele negócio. Não dá para fazer raio-x por computador, Claro. Paulo Sérgio. Não, Raio-x. por faz mais- o raio-x, não. bota direto no computador. Mas não tem como, precisa do filme. Não, porque pelo que eu alguém tô tem que entendendo. capturar. Mas captura mesmo, direto. Mas vai ter Fala, o filme você é é um igual, antes de tecnologia. pelo que Mas eu tô precisa entendendo, do claro. filme para Precisa capturar. Sim. Mas captura direto. Qualquer Não, mas como então vai fazer? Ah, então tá. Então tá. Tem que Não, me ajuda aí, acabou a agora. tecnologia. Porque eu Agora, vi, como é que você faz um raio-x? eu vi direto, eu vi assim, vários patrocínios. É possível fazer Não. computadorizado. Mas Sim. conta como? E um Só se for colega mesmo. nosso, radiologista, que me falta o nome nesse momento, mas vou lembrar daqui a pouco, trabalha com um hospital, faz a interpretação das tomografias dentro do seu consultório, Claro. da sua clínica Claro. de raio-x. É feito lá, passado por internet, é feito de forma eletrônica, passado por internet, ele interpreta e manda a interpretação Tá, mas aí para lá. não tem mais aquele negócio assim do cara enfiar ali. A chapa. Não tem a chapa? Não necessariamente. Como é que faz? O cara entra na frente do computador. É isso? Claro, não, é isso aí. Mas E o assim, computador o que eu posso garantir para fazer assim, digitaliza aquela imagem. 95 ou mais por cento, tu queiras ou Tu não me queiras, acha, cara? da população, não. Como Tu uma olha a máquina, tecnologia? uma máquina frente, fotográfica do teu ou tempo. uma máquina filmadora. Ela não tem mais Mas isso é um filme. pequeno percentual. A maioria ainda acontece desse jeito. A grande maioria das mamografias, a pessoa sai, e não é só mamografia, estou falando de quase todos os exames, sai com papel embaixo do braço, no envelope, Envelopão grandão. com o envelopão, com o filme, com o documento. E aí mostra para o João, para o Pedro, para o Augusto. E isso são milhares. E, evidentemente, cada vez mais, por um problema de mercado, está diminuindo a idade média. A próstata agora, para concorrer com a mamografia, agora novembro será o Novembro Azul. O Novembro Azul, que os homens ficaram com os urologistas, não, esse negócio não é assim. Os homens também vão querer As fazer. equipes de fiscalização do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul rodaram quase 960 mil quilômetros nos últimos 5 anos. Sabe o que é isso, doutor Lênin Streck? É bastante. Sabe o que é isso, deputado Tur? O equivalente a 23 voltas na Terra. Olha aí, Pedro Westphalen, nas suas estradas. Tudo para garantir as melhores condições de atendimento e atuação nas áreas da medicina veterinária e zootecnia. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. E vamos agora à mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do nosso muito querido e valoroso Rio Grande, o CREA-RS. Eu continuo inscrito. Eu tentei me inscrever quando começou o programa. CREA-RS em Foco.
O Conselho atua em todo o Estado com 44 inspetorias para fiscalizar o exercício profissional, coibindo atividades técnicas de pessoas não habilitadas e garantindo a segurança da sociedade nas obras e serviços da área tecnológica. Acione o Disque Segurança pelo número 0800 510 2563. CREA-RS, valorização e defesa da área tecnológica. Pronto, você pode falar agora. Posso falar? Tá. Queria mandar um abraço para a dona... rapidamente. Um abraço para a dona Eneida Amaral, que é a nossa telespectadora diária. Ela tem 90 anos, não deixa de assistir o nosso programa. Então, meu abraço para a dona Eneida e meus parabéns por conseguir aguentar o Paulo Sérgio dia após dia. Isso não é para qualquer um. Mas é uma talvez pessoa, seja o segredo da longevidade. Uma pessoa especial. Não é para qualquer um. É o Paulo de Argulo Mendes, o Sérgio Turro, o Lênin Streck e a Aurinha, né? É que nós passamos uma semana sem ver. O Paulo é que todos os dias, ela assiste todos os dias. A presidente da Fundação Paulo Dona Sérgio Eneida Pinto Amaral. frequenta todos os dias. Dona Eneida Amaral, grande abraço para a senhora. Mas aí é outro A motivo, corrupção militar é semelhante a civil. Para, o Dilon Camilo aqui. né? O Odilon Não, o Dilon Camilo é forte. Paulo Sérgio, Ministério Público Militar, identificou que nos últimos anos desvios de pelo menos 151 milhões nas Forças Armadas. Boa parte desse valor é resultado de crimes como fraudes e licitações, corrupção passiva e ativa, peculato e estelionato. O valor é resultado de levantamento feito pelo UOL, com base em repasses do Ministério Público Militar. O senhor acredita nisso? Não, com repasses não, com notícias e denúncias que o Ministério Público Federal... Ele botou aqui repassados. Agora aconteceu uma coisa... Repasses e repassados. Aconteceu uma coisa fantástica. A Justiça Militar... Tá vendo? Perdão, só... Não, pelo amor de Deus. A Justiça Militar está autorizada a julgar quando é cometido um crime contra civis. Mudou agora, Então, quando eu cometo um ilícito qualquer ou ajo inadequadamente, etc., eu sou julgado pelo Conselho Regional de Medicina, que vai me punir, e pela Justiça Comum. Não é julgado pelo Conselho Regional de Medicina, então não preciso mais responder à Justiça Comum. Pronto, o Conselho já me julgou, acabou. O Conselho não tem poder de justiça. O Conselho me julga, não tem poder de justiça. me condena, o Conselho tem o poder de me condenar, pode inclusive caçar o meu diploma, e isto, ele pega este documento com o meu processo e que levou à minha condenação e encaminha para o promotor público para que eu seja processado na justiça. Militar não tem conselho. Mas tu quer comparar Ele isso tem um tribunal militar para julgar. Olha, eu estou falando que eu não sou nem a favor ao militar. Ele tem um tribunal militar. O militar não, o tribunal militar. Ele tem um tribunal militar para julgar os ilícitos, os equívocos cometidos como militar. Mas agora, aí, o crime cometido contra... Sabe o que? Qual é o problema? Isso é para... Não tem por que nós temos justiça militar aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo. Mas não dá para fazer essa... Eu também não sou a favor. Só sabe por que isso aconteceu? Não, eu não estou dizendo que ele é leniente, que ele não é adequado e tal. O que eu estou dizendo é o seguinte... Ele foi criado para julgar as atitudes hierárquicas, as obrigações militares, e não para julgar se vai punir um assassinato ou não. Não, assassinato é a justiça. Só um pouquinho, não vou... Em serviço. Em ato de serviço. Mas se eu matar alguém em serviço numa cirurgia, não diga assim, o conselho me julgou e acabou-se. Só um pouquinho, ouça, o senhor já interrompeu o deputado, agora deixa eu interromper um pouquinho. Por que esse debate aconteceu? Quando passaram... Calma, só um pouquinho. Quando passaram a usar o Exército como força de polícia. Aí foi o que o general Vilas Boas disse lá no Bial. Eu boto um soldadinho que a família me entregou para o serviço militar e vou botar ele para fazer um policiamento. Mas o policial ostensivo, militar... E daqui a pouco ele mata o civil, ele depois de 9 meses de serviço militar, ele devolvido à família com um processo nas costas. E o policial militar da mesma forma. Se ele cometer um crime... Quando for em serviço... Um policial militar, quando for em serviço e cometer um assassinato, vai ser julgado
por assassinato. Ele pode ser punido por quebrar a hierarquia. Mas como assassinato? Não estou entendendo o seu termo agora, numa boa. Não, estou dizendo não é assassinato. Assassinato, se vocês fosse um baile e pegasse uma pessoa e matasse. Claro. Agora, se ele está no trabalho No exercício profissional, tem um bandido ali, ele chega e mata o bandido. Mas não tem nem que ser julgado. Tinha que ser condecorado. É o seguinte, não. Eu tinha chamado de Em relação à questão da corrupção, dos indícios de corrupção, não é isso que começou. Eu acho que seja... Não é corrupção. Lógico. Não. Eu fiz um link de uma coisa com outra. E, aliás, quem puxou foi ele a questão. A culpa é minha. Ele pegou da corrupção. O senhor entrou com essa questão da justiça militar. Com relação a essas notícias, eu acho que precisam ser apuradas, seja militar, eclesiástico, civil. Corrupção é corrupção. E desta forma tem que ser tratada, e apurada, e averiguada, né? E que punam-se os culpados, obviamente. Mas não se pode, como em nenhuma outra área, generalizar e dizer que o exército brasileiro é corrupto. Aliás, o Brasil está com um problema agora. Vocês não leram hoje no jornal que o nosso cardeal, que está no Vaticano, que é daqui, foi afastado do financeiro lá do Vaticano por corrupção. Mas era o cardeal, era um arcebispo ou um bispo? Não, é um que era daqui. Eu não sei a hierarquia exata, mas é uma pessoa daqui, do clero, que estava na tesouraria. E eu até brinquei, puxa, o brasileiro vai lá na Itália, no Vaticano, tinha que ser brasileiro. Mas só para deixar isso claro... E o pior é que andava para cima e para baixo com o Dória. Essa alteração... Vê que azar do Dória, justamente foi escolher um cara que acabou caçando. Essa alteração veio em torno disso que o Paulo Sérgio falou, que o Exército reclamou, na medida em que ele é usado para operações tais, que são operações que é como se a polícia o fizesse, ele é usado como força de repressão, sem estar preparado para tal. Bom, essa discussão, quer dizer, aí essa lei veio exatamente para isso, para dar-lhe um foro de julgamento. O que, na verdade, não sei se é vantagem ou não, eu acho que os brigadianos mesmo gostariam de ser julgados pela justiça comum e não pela justiça castrense, porque, inclusive, a justiça comum, digamos, ela necessita ela é diferente da outra, que é com um júri, enfim. Então, mas mesmo assim, isso só aconteceu agora, essa mudança, e que está sendo questionada, ainda não sei até quando se ela vai permanecer mesmo. Desculpe. Não, e neste caso que o Paulo Sérgio Pinto estava relatando aqui da questão da corrupção, não é a justiça militar, obviamente, quem vai julgar os próprios Claro que não, até porque no caso da justiça militar seria só para casos de... No exercício... Né? Uma espécie do exercício que o sujeito mata alguém, etc., que vai ser julgado, ofere alguém, mas um outro crime, como, digamos, corrupção, qualquer coisa que haja, aqui no Rio Grande do Sul existe o debate, porque é um dos poucos estados. Mas são dois assuntos diferentes. E se for no exercício da função, se a função dele é tratar das finanças do Exército, ele está no exercício da função. Comum. Justiça comum, neste caso. Isso. E se ele é, nesse caso, no exercício da função, ele é julgado pela justiça comum e pela militar também. Não, mas aí ele vai ter uma punição disciplinar. A punição porque não pode ser julgado pela justiça comum. Uma coisa é disciplinar e outra coisa é criminal. Nem sempre uma indisciplina é crime, às vezes e tem nenhuma cadeia no Exército muitas vezes é crime. O cara pega uma cadeia de 8 dias e não tem nada a ver com crime. Isso, mas toda Pereira Lima, policial militar que mata bandido em serviço tem que ser condecorado. Pronto. Isso é ele que está dizendo, o telespectador. A gente essa é uma apreciação moral. O que acontece com esses da esquerda, da total de liberdade, entendi, para o que acontece com esses da esquerda, tem total liberdade. Não entendi. Sou do tempo que os professores eram os respeitados, o Henrique de Alvorada. Ele deve estar falando sobre aquilo que falávamos no início e que, via de regra, o pessoal mais da esquerda tem mais essa parte democrática. Mas não é democracia. Claro que não, né? Usam isso para... Só para deixar isso também assim, os direitos, que o Brasil, acima de tudo. Toda essa discussão sempre tem idas e vindas. É que nem o sujeito que é defensor de direitos animais. O cara é defensor, o cara é a favor de direitos animais, portanto ele tem um gato.
E ele disse assim, eu não posso prender o meu gato, deixa ele ir para o pátio, o meu gato. Ele mata dezenas de passarinhos. Nos Estados Unidos, os gatos no ano passado, que vivem em casa das pessoas, mataram 500 milhões de passarinhos. Então, sempre tem o contraponto. Aqui no Brasil, o sujeito não é contra o cigarro, mas a favor da maconha. Ele é contra a intervenção do Estado, mas quer que o Estado intervenha para favorecer em outras coisas. No Brasil não existe um liberal ou um de esquerda que sejam coerentes nos seus pontos de vista. Verdade. Ele sempre bate aqui ou bate ali. Se tu pega ele junto, ele se quebra. Quando é a favor dele, aplausos. Quando é contra ele... Porque o Brasil é um país de torcedores. Que programa, hein? Desde amenidades até assuntos de alto nível. Vocês são demais. O Bundinha de antigamente era equivalente ao Mauricinho de hoje. Isso. Quem é o telespectador? É o José Costa. José Outro Costa, sim, doutor obrigado. Luiz. O doutor Luiz me representa neste brilhante programa. Quero me filiar ao partido do doutor Luiz Pereira Lima. Olha aí, ó. Nós estamos sem partido ainda. Nós estamos Olha sem aqui partido. o Lênio olha as anotações do Lênio. O Lênio. Depois vocês acham que ele acha que o Paulo pode Sérgio ter... tem problema, porque eu tenho computador de bolso. Mostra o teu computador. Eu uso computador de bolso. E ele morre de inveja. Que Olha aí. Mostra o teu computador de o volta. pior dos sentimentos humanos é inveja. Não, mas o Paulo Sérgio tem o Luiz te ganhou. O Luizinho te ganhou aqui. Não, Olha o aqui. Lênio. Esse é do Lênio, não é meu? O Lênio te ganhou, Luizinho. Olha aqui, ó. Que Pode espetáculo. focar o que eu escrevi ali. Agora, não precisa focar. É só para te mostrar que tu é contra. Tu acha que não tem... Tu não tem mais radiografia que possa ser lido no computador ou lido no Paulo computador. Sérgio, Olha só, A eu respeito sou do aqui. tempo de anotar as coisas no bilhetinho. Acabei de passar um recado aqui para o Luiz Pereira Lima, que não tem esse assunto eu não vou tocar aqui, mas é que depois do programa tem um assunto para falar com ele, que é a favor dele. E anotei aqui, e o Paulo Sérgio cleptou. Eu só vi o papel. logo. Eu só vi logo. Muito bem. Cleptão é ótimo. Cleptão, cleptão tá elegante. Lawfare. Acreditar no seu futuro e investir nele. Acreditar no seu futuro e investir nele hoje. Por isso, a Unicred tem linhas de crédito com taxas mais atrativas. Este é o papel de instituição financeira cooperativa. Ajudar você a realizar os seus sonhos, os seus projetos todos os dias. Visite a unidade de negócios da Unicred da sua região e conheça as melhores linhas de crédito para você. Unicred, aí vem dois você, Unicred mais valor para você. Aliás, nós temos que mexer no duplo você, mas a Unicred salienta muito essa questão do você. Unicred mais valor para você. E agora, doutor Luiz Pereira Lima, vamos ao quadro Saúde, com mais uma médica da equipe do doutor Gilberto Schwartzman, nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da nossa Academia Brasileira de Medicina. Aqui é uma troca de presidentes, ele é presidente do Dr. Gilberto Schwartzman no Sindicato Médico, Gilberto Schwartzman presidente dele na Academia Rio Grandense de Medicina. Gilberto Schwartzman oferecendo gentilmente um almoço para o Congresso de Direito e Literatura, do qual eu sou um dos coordenadores, um congresso internacional. Também não é para menos, ele é presidente da Bienal do Mercosul. E o mecenato do Dr. Gilberto Schwartzman. Vamos para um fato importante. Cessa tudo quando a antiga musa canta que o poder mais alto se levanta. Doutora Lídia Longinotti. Doutora Lídia. Boa noite. Sou a doutora Lídia Longinotti, oncologista clínica. Na comemoração dos 25 anos do Instituto Kaplan, imaginamos oferecer algo muito especial para as mulheres. Seguindo uma experiência exitosa em centros especializados no Canadá e na Inglaterra, criamos um programa de diagnóstico de câncer de mama em 24 horas. Isso mesmo, através de um esforço coordenado por vários especialistas, mulheres com nódulos suspeitos de mama terão a confirmação ou não da presença de câncer no dia seguinte. E isto é muito importante. Identificar o câncer de mama mais cedo possível é fundamental para a cura desta doença. Depois do tumor de pele, o câncer de mama é o mais comum entre mulheres, no mundo e no Brasil. No ano de 2016, foram diagnosticados em nosso país 58 mil casos novos de câncer de mama. E o Rio Grande do Sul é um dos estados de maior incidência. Cuide bem de sua saúde. Faça os seus exames preventivos e que detectem o câncer o mais cedo possível. Boa noite. Obrigado, doutora Lídia. Uma das características das conversas entre os homens é que ouve o outro. As mulheres falam todas ao mesmo tempo.
Mas o que está acontecendo hoje, o Paulo Sérgio interrompe os convidados, é a minha alma feminina. Maria de Moraes, do Centro Histórico de Porto Alegre, minha alma feminina aqui. Tá certo. E por que a Assembleia não vota, deputado Sertão? Por não ajuda o governo Sartori? O que está vindo lá? Olha, Paulo Sérgio, não é que não vote, está efetivamente esse ano muito lento, muito jogo político mesmo, não é? Eu, por exemplo, sou a favor de assumirmos posições. Ele não tem emenda. Ele não tem emenda para dar. Ficamos paralisados e por um bom tempo para votar a questão da licença dos servidores classistas, que é um absurdo. Agora foi votado. Agora foi votado na semana passada, não é? E agora, amanhã, temos 2 projetos que trancam a pauta e até não serem superados, não é? Obviamente, como disse, fica trancada a pauta. É a questão dos precatórios, para que as empresas possam compor suas dívidas utilizando de precatórios, e também a questão dos honorários sucumbenciais dos procuradores do Estado, não é? Então, isso que tem mantido um ritmo. Acho, porém, que efetivamente nós, no Parlamento Gaúcho, mas eu não me excluo dessa responsabilidade, deveríamos ter dado mais agilidade a alguns processos que o Estado e todos nós cidadãos, por exemplo, a questão das privatizações, não é nem das privatizações, é a questão do plebiscito, não é? Essa é uma questão simples, está na nossa Constituição, a única de um Estado da Federação que exige plebiscito para vender, federalizar ou privatizar algumas estatais, não é? E nós até hoje, infelizmente, não enfrentamos esse tema, está trancado lá. Aí sim, uma manobra da oposição, né, que viu nisso um cabo de guerra com o governo. E quem está pagando essa conta? Todos nós gaúchos. Eu posso chamar, então, claro fazer um trocadilho com que o Sérgio gosta. Posso chamar que esse é um excelentíssimo parlamento ou excelentíssimo parlamento? Doutor, quando é que foi votado o plebiscito para a privatização? Não existia. A necessidade do plebiscito foi votado em 2002, se não me equivoco. Algo assim. Houve uma emenda. Houve uma emenda do parlamento para dizer, olha, Vieira da Cunha. Exatamente. Que obrigado, o Vieira da Cunha era do PDT? PDT, exatamente. Para que haja plebiscito no momento de vender determinados e hoje? E hoje nós estamos com esse problema. E quem não quer que haja o plebiscito? Precisa de uma lei. Vocês estão com problema? Quem é a oposição? Precisa ou de uma emenda à Constituição para derrotar, para mudar a nossa Constituição Estadual, e é o que o governo encaminhou para a Assembleia. E desde o primeiro momento eu defendi seguinte, isso. Qual é o problema de fazer o plebiscito? De ouvir as pessoas. Mas a atual oposição não quer. Inclusive o PDT. Exatamente. Inclusive o PDT. Vai que Deus não quer que faça o plebiscito. Claro. Claro, fazer de bobo que eu não acompanhei isso. Sim. Mas se a Constituição diz que precisa plebiscito. Tem que haver o plebiscito, precisa ser regrado. Aí o governo precisa encaminhar, não é, para a Assembleia. E o governo encaminhou? Lógico que sim. Primeiro encaminhou um projeto de emenda à Constituição para tirar essa exigência. Tem que interromper a Maria de novo aqui. Vamos ao ponto final. Com Gimo, FCDL e Comércio. Ponto final. Oferecimento: Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Olá, bancada. Lindo, amo todos vocês com muito respeito, mas o Dr. Luiz Pereira Lima, ele é muito especial, muito lindoso. Beijocas a todos, a Dulce. Ela bota um batomzinho, um coraçãozinho, uma mãozinha. Emoji. Olha lá. Que coisa assim. Não, isso é verdade. A minha mulher ontem à noite... Vai ligar em casa depois. Eu estou destreinado em alguma coisa. A presidente da Fundação Paulo Sérgio Pinto disse o seguinte: sabe qual é a diferença da Raquel Dodge e da ministra Carmen Lúcia? Da Raquel Dodge, todo mundo sabe o que vem. Da ministra Carmen Lúcia, tudo virou surpresa. Ninguém sabe o que vem. Não, porque aquele voto dela, com
Com todo respeito. Já fizeram que até uma horror. caricatura, né? Seu Aqui ponto é proibido final, doutor dançar Argolo. agarradinho. Aqui é proibido dançar agarradinho. Mas se quiser agarrar, também pode. Também Lembra pode. daquele quadro? Pode, que era para ser o voto dela, né? Quer dizer, é proibido. Bom sinal, mas- Celso de Mello, por favor. Meu ponto final é um apelo ao Tribunal de Contas do Estado para que não se torne cúmplice do governador Sartori, que descumpre a Constituição, destinando à saúde 8,9% da receita tributária líquida. E faz uma maquiagem colocando, inclusive, pensões como se fossem investimentos na saúde. O procurador da Camino já apontou, já disse que não há base legal para isso que o governador está fazendo. O Tribunal de Contas já avisou o governador o ano passado que isso não devia se repetir e agora é dever moral do Tribunal de Contas para que não seja comparado a outros tribunais que vergaram a coluna diante do Executivo ou do Legislativo. É dever moral do Tribunal de Contas vetar, aconselhar a Assembleia a vetar as contas do governador, porque não tem apoio na legislação, descumpre a legislação. E o Tribunal de Contas não pode ser cúmplice nesse crime contra a saúde dos gaúchos. Deputado Turra. Paulo Sérgio, vivemos momentos difíceis, delicados no nosso país, do ponto de vista moral. A família é uma instituição que está sendo cada vez mais ameaçada, desvalorizada. Politicamente nem se fala, mas cada um de nós precisa ter o dever, a partir do ano que vem, a partir de já, como cidadãos, doutor Luiz, de fazermos algo pela sociedade, nos interessarmos por política, pelas decisões que virão, porque a pior das coisas que pode acontecer para o país é a negligência de cada um de nós, é desistir. Então eu faço sempre um apelo para que as pessoas se interessem, por mais incrível que pareça, mas se interessem por política e comecem a participar de qualquer construção coletiva, inclusive em casa, nas reuniões de condomínio, porque aí nós vamos começar a mudar tudo aquilo que hoje nós estamos vendo, todo este encaminhamento negativo que o nosso país tem tendo, especialmente do ponto de vista moral. Doutor Lênin Streck, seu ponto final. A minha coluna de sábado no Sul foi exatamente na linha de que uma análise sistêmica, quando a política vai mal, nós temos que exatamente fazer mais política, porque não existe possibilidade democrática sem a política. Esse é um ponto que não se pode abrir mão. E também o Brasil, ele pegou e superdimensionou o direito, hipertrofiou e começou a sufocar os demais poderes. O legislativo foi colocado contra a parede por culpa dele mesmo, mas esse processo tem que vir do próprio parlamento. Não pense em alguém que é possível sair dessa sem o parlamento. Doutor Luiz Pena Lima, seu ponto final. Bom, o Argolo aqui colocou um problema da saúde, que a Vera não é destinada, etc. Tudo bem. Ela literalmente é desviada, porque desviar não é necessariamente botar no bolso. É desviada para pagar tirar de onde devia estar etc, para colocar no outro lugar. Não, no outro lugar é fazer alguns pagamentos, que o governo fica desesperado, ou seja, não sabe onde colocar. Governar e eleger prioridades. Então, muito bem. Então, se nós temos prioridades, eu não entendo muito bem esse termo, prioridade. Prioridade é a primeira. Então, o governo tem que elencar a primeira coisa que ele tem que fazer, que no meu entendimento é que diminua esse número brutal de assassinatos fortuitos. A doutora Lídia colocou que são 58 mil casos por ano de câncer de mama no Brasil. Não significa 58 mil mortes. São 58 mil novos casos, muitos precoces serão tratados e curados. Mas nós temos 62 mil mortes por ano no nosso país. E isto tem que ser elencado como objetivo número 1 do próximo presidente, ou governador, ou seja o que for, dos políticos. Antes das outras coisas, nós queremos viver. Bom, os aniversariantes, estava vendo aí no sábado, a ministra Laurita Larivaz, de aniversário, a Maria da Glória Chini, que assumiu
a Schilling de Almeida, o Wilson Noio, a Micheline, nossa colega aqui da Rede Pampa, o Manuel Dirceu Ribeiro Neto, aliás, a Micheline foi assistir o show em São Paulo. Quase que ela acabou junto com o nosso cantor, o comandante da banda lá do... sim, o Bonovox. Bonovox. O Manuel Dirceu Ribeiro Pinto, da nossa água mineral, fornecedor da Pampa, e outros aqui, tantos aqui, né? Tantos aqui, amigos, no sábado, domingo, já foi o Marco Antônio Lareluz, o desembargador Garibaldi Almeida Vedi, o Alberto Freitas e, quem mais no domingo? O Jorge Pretz e o Otaviano Busnello da Savaralto e a Marilene Santini, de aniversário. Pelé está hoje de aniversário. Né? A Maria Helena Sartori de aniversário, o general Edson de Oliveira Goulart, um abração a ele, o Fabrício Carpinejar, o Carlos Domingos Piccoli, dono de uma das maiores redes de rádio do interior, a Solange Calderon, a Márcia Tati e o Carlos Júlio Garcia, de aniversário, entre tantos. E eu quero entregar para vocês, então, o seu... Dá uma abridinha aqui, doutor Argolo, enquanto eu passo para o deputado Turra. É para abrir? Para abrir? Abre um aí. Pode abrir e mostrar para todo mundo aí. Isso aí o senhor anda com muito ferro contra o governo do Estado. Então nós vamos lhe dar Pão de mel. Pão de mel. Eu adoro pão de mel. E o doutor Argolo está precisando. O Zezé Rui falava, disse, essa é uma receita especial para o doutor Argolo. Mel para terminar com o fel. Tá bom. Zezé, daqui uns dias vamos ter linguiças. Essa aqui é salsichas. Eu gosto muito de pão de mel, sabe? Gosto mesmo. Mas não vai fazer como o doutor Luiz Pereira Lima. Abre o pão de mel ali na rua e ele come dos outros. O dele ele guarda quietinho. Mas olha aqui, o homem não é fácil. Não, e olha só, olha a embalagem, ó, tem plástico. Olha, tudo cheio de embalaca. É fino. Que tem estrógeno em excesso, viu? Olha aí. Olha aí. Fique agora com as principais notícias da sua região, com os apresentadores locais do Jornal da Pampa. Obrigado, boa noite, até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.